Olá pessoal, dia feliz para todos. E aí, tudo bem com vocês? Márcio Proença por aqui e vamos para mais um dia na nossa jornada de leitura bíblica. E hoje nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 11. Então, me acompanhe aí. Vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia de vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-la, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanharam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que ele morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal,
pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aqui está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tirou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por esta razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Então, pessoal, é isso aí. Mais um capítulo da Bíblia. E eu agradeço você por ter assistido e acompanhado até aqui. Desejo aí que realmente o Senhor Jesus, aquele que veio para trazer vida e vida e abundância, esteja tocando e alcançando os nossos corações, o seu coração. No nome dele, do Senhor Jesus, eu oro isso e agradeço mais uma vez. Valeu. Tchau, tchau para todos.